Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui a convite da Renata Unger, que é uma super fisioterapeuta, minha amiga, e que está com um projeto muito bacana, que é o Alfabebetizando, um projeto que visa o auxílio no desenvolvimento do bebê e da criança. Então vim aqui falar um pouquinho sobre quartos de bebê. Toda vez que eu vou projetar um quarto de bebê, eu penso que além de ser um espaço lindo, com todos aqueles anseios, dos pais, que os pais querem um espaço lindo, maravilhoso, aconchegante, tem que ser um espaço funcional e que possa ser modificado e adaptado ao longo do crescimento da criança. Então, o primeiro item que, assim, de cara eu penso é o trocador. Um trocador de fraldas, ele precisa ter uma altura adequada. Ele não pode nem ser muito baixo, para você não ficar com dor na coluna, e nem muito alto, porque você não vai conseguir manusear muito bem. Então, um artifício que eu sempre utilizo é ter um espaço onde no futuro vai se transformar em escrivaninha, que tem uma altura de mesa, que seria baixa para um trocador. Então, a gente utiliza um futon feito sob medida, que vai elevar a altura onde o bebê vai estar deitado para trocar a sua fralda. Embaixo dessa escrivaninha do futuro, eu gosto muito de usar aquelas caixas com rodízio, né? Então, quando o bebê ainda utiliza as fraldas, é um espaço que você pode, inclusive, estocar as fraldas, aquele monte de fralda que a gente ganha no chá de bebê ali. A criança crescer um pouquinho mais, essas caixas já vão servir como locais para guardar brinquedos, que a criança vai poder puxar com facilidade e acessar os brinquedinhos ali, uma bola, né? E um pouquinho maior, essas caixas vão ser retiradas, podem ocupar um espaço no cantinho do quarto, e ali entra uma cadeira para você ter uma escrivaninha já quando a criança começa a entrar na escola e precisa de um lugar para estudar. Um outro item fundamental no quarto do bebê é a cadeira de amamentação. A cadeira tem que ser uma cadeira, além de linda, super, mega, ultra confortável. Então, tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, que os seus pés, eles têm que ficar apoiados no chão para te dar firmeza com o bebê. Ou esticadinhos, apoiados num puff, como você preferir. E a outra são os braços da cadeira. Tem que ter uma altura que você consiga apoiar o seu braço para segurar o bebê quando estiver dando de mamar, e você não ficar com o braço pendurado. O bebê vai crescendo, vai ficando pesado, e aí você começa a ficar cheia de dor. Então, é super importante apostar numa cadeira de amamentação específica, que não seja uma cadeira própria, projetada para a amamentação, mas que tenha essa ergonomia que vai te facilitar nessas horas que você vai ficar lá sentada amamentando. O espaço físico do quarto, o espaço em si, onde a criança vai começar a explorar, é o primeiro lugar no mundo que a criança vai explorar, vai andar, vai brincar, e tem que se sentir seguro. Então, quando a gente trabalha com a marcenaria de um quarto de bebê, a gente tem alguns cuidados. Por exemplo, porta de armário, a gente evita a porta de correr, porque é uma porta, ainda mais hoje em dia, que elas deslizam com uma facilidade enorme, pode prender um dedinho. Porta leve toque, aquela porta que a criança vai se apoiar para começar a aprender a subir, e a porta vai ficar abrindo e fechando, também não é legal. Então a gente prefere usar a porta convencional de abrir, a porta de giro. Evitar o máximo possível as quinas. Muitas vezes não tem jeito, a gente tem que fazer os móveis a 90 graus, então a gente pede na marcenaria para aquela quina ser levemente boleada, para evitar aquela quina viva, a criança não se machucar quando bater. O mínimo de móveis possível para ela poder explorar esse ambiente. E aí os móveis, a gente tenta trabalhar com móveis baixinhos, assim que a criança possa acessar. Então, por exemplo, prateleiras baixas, com as caixinhas com seus brinquedos, Então a gente pode separar os brinquedos organizados por tipo. Então os carrinhos estão numa caixa, os blocos estão na outra, os lápis de cor. E então a própria criança já vai pegar o que ela quer no final do dia, estimular a criança a guardar, porque tudo isso gera uma motivação com o seu espaço, ela vai reconhecendo aquilo ali. Então são esses cuidados que a gente procura ter quando a gente vai projetar. Pensamos muito nas cores também. Quarto de bebê, quarto de criança tem que ter cor. Podem ser cores pastéis, que vai deixar o ambiente mais aconchegante, mais relaxante.
podem ser cores mais vibrantes, que vai estimular esse desenvolvimento da criança. Se o quarto for um quarto mais monocromático, branco, cinza, que também é super bonito, a gente procura pontuar as cores em alguns objetos, porque acho que isso é importante para o desenvolvimento da criança. E principalmente pensar na segurança e no conforto, tanto dos pais, que vão frequentar muito esse lugar, quanto dos pequenininhos, para eles se divertirem e crescerem com segurança. Quanto ao piso do quarto, eu fujo de pisos frios para quartos de bebê. Mármore, porcelanato, eu prefiro usar uma madeira. Quando não é possível, quando a pessoa já tem um piso e ela não quer fazer grandes obras, eu sugiro a gente utilizar piso laminado ou piso vinílico sobre esse piso frio, que são pisos que vão ser mais aconchegantes quando a criança começar a andar, a brincar, a utilizar o chão, né, do quarto. Eles têm rápida aplicação, são fáceis de colocar, não tem sujeira e tem um custo-benefício bom. Muitas vezes a pessoa não quer, ela quer usar o piso que já tem, às vezes tem um mármore lindo, tá com pena de tirar, ok. Aí vem a história do tapete. Tapete eu também não recomendo para quarto de bebê, né? Por questões óbvias de alergia, de ácaro e tudo mais. Mas se for uma coisa impossível, a gente tenta buscar um tapete que seja lavável, que você possa ter uma manutenção constante para evitar esse tipo de alergia, né, no bebê. E aí, indo para o lado das alergias, vem a questão das cortinas. Cortina para quarto de bebê, gente, eu prefiro assim, o mais básico possível, que é o rolinho vinílico de blackout. O rolinho vinílico você passa um álcool, tá limpo, tudo lindo, não tem trabalho. Ainda assim, você quer colocar um tecido para ficar um quarto mais charmoso? Ok, mas aí a gente busca um tecido que seja lavável, que você possa também fazer essa manutenção facilmente, que você não dependa de chamar o fornecedor da cortina e tudo mais. Que seja um tecido que você possa tirar, jogar na máquina e lavar. Voal a gente não usa mais, já tá meio ultrapassado. Prefiro uma gaze de linho, pode ser então, nesse caso, um linho sintético, você pode lavar em casa, ou algum outro tecido que tenha essa manutenção fácil, tá? De se retirar e lavar. Agora, tecido sintético é só para cortina, tá? Roupa de cama do bebê sempre 100% algodão, sempre. Não precisa ter 300 milhões de fios, mas tem que ser 100% algodão. Claro que você pode ter uma almofadinha decorativa diferente, que aí tem um tecido sintético que o bebê não vai ficar em contato direto com aquilo, não vai dormir com aquilo encostado no corpinho dele, tudo bem. Mas fora isso, a gente só usa tecido 100% algodão.